Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um incrível Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e venho por meio desta com mais algumas baforadas de conhecimento para analisar a incrível obra A Odisseia de Homero. Aos novos inscritos, meu muito obrigado, meus agradecimentos por contribuir com o meu trabalho. Agradeço também aos inscritos mais antigos. Curtam se gostar, compartilhem o vídeo, toquem o sininho para novas notificações e comentem à vontade. No vídeo de hoje, vamos analisar, portanto, a Odisseia. A Odisseia foi escrita por Homero, o autor lendário, ou quem sabe realmente tenha existido, da Grécia Antiga. Ele escreveu esta obra no século VIII a.C., na chamada Era Arcaica da Grécia Antiga. O livro, juntamente com a Ilíada, marca aí, portanto, o início da literatura do Ocidente e, obviamente, a literatura da Grécia. Se colocarmos na ordem, ele, portanto, é o segundo livro da literatura clássica do Ocidente. A obra ela foi escrita em versos, hexâmetros, se formos descrever melhor. Hexâmetros são grupos aí de 6 em 6 versos que são narrados para favorecer a memorização. Portanto, Homero provavelmente compilou histórias, mitos, narrativas muito mais antigas que ele e, fruto aí dessas tradições orais, ele então compilou e colocou tudo por escrito. Agora, vale dizer que a obra tem pouco mais de 12.000 versos. É um pouquinho menor que a Ilíada, que tem 15.000 versos. Mas mesmo assim, são 500 páginas que tive que ler para poder analisar a obra para vocês. Uma coisa interessante é que, assim como a Ilíada, o livro ele foi escrito não para ser exatamente lido em voz baixa só para si. Ele foi escrito para ser cantado, para ser declamado, recitado por um aedo, um poeta-cantor, um músico que, acompanhado de uma cítara ou outro instrumento musical, narrava aquelas histórias para a plateia. A obra ela conta o regresso de Odisseu, o lendário herói da Guerra de Troia, o homem que construiu o cavalo de madeira que conseguiu conquistar a cidade de Troia. E ele, depois de 10 anos na guerra, agora deve regressar para sua terra natal, Ítaca. E a história vai narrar exatamente esta viagem de Odisseu, portanto, a Odisseia, que vai durar também 10 anos. Então, no total, ele vai ficar 20 anos aí longe de casa, longe de sua família. Bom, mas vamos lá. Outra coisa interessante é que o poema ele provavelmente foi passado a limpo no século VI a.C. em Atenas, durante a ditadura de Pisístrato. E os poetas começaram então a seguir o modelo dessa obra que foi passada a limpo. E, portanto, a Ilíada, juntamente com a Odisseia, acabou se tornando aí a base da educação dos atenienses e dos gregos em geral, e serviu também de ponto de partida para as suas reflexões. A obra ela é uma epopeia e insere-se nesse gênero. A epopeia é uma narrativa, ela narra uma história, narra as aventuras de um herói que tem que optar aí por caminhos, tem que optar em fazer o certo, o errado, escapar de obstáculos e também chegar aí, portanto, ao seu destino. Vamos então ao resumo da obra. A Odisseia ela é dividida em 24 cantos, que a gente pode chamar também de livros.
E nesses 24 livros, 24 cantos, os 4 primeiros nos apontam uma coisa muito interessante. Odisseu está parado numa ilha já há 7 anos. Essa ilha chama-se Ogígia, ou Ogígia, eu acho que é Ogígia a pronúncia certa. E ele está ali retido pela ninfa Calipso, que o salvou, deu-lhe abrigo, alimentos, água, salvou sua vida. Mas ela é apaixonada pelo Odisseu. E Odisseu, então está preso nesta ilha sem saber o que fazer. Enquanto isso, em Ítaca, sua esposa Penélope já o espera há quase 20 anos. A cidade, o reino de Ítaca, onde Odisseu é rei, está nesse momento sem governante. A Penélope, a esposa de Odisseu, está com a sua casa infestada dos chamados pretendentes. Os pretendentes eram nobres que viviam em Ítaca e arredores e que aproveitaram a saída de Odisseu para a guerra e eles, acreditando que Odisseu está morto, foram até Ítaca e passaram a se hospedar na casa de Penélope e de seu filho Telêmaco. E eles passaram a comer tudo do bom e do melhor. Passaram a comer pão, beber vinho, matar os bois, os porcos das fazendas de Odisseu. E dia após dia os caras se reuniam para defenestrar a casa, para se banquetear, rir, debochar. Eles maltratam as servas, eles zombam de Telêmaco, eles ameaçam matar Telêmaco. Então eles abusam da hospitalidade que a Penélope permitiu que eles ficassem para acabar com o palácio. E os 4 primeiros livros nos contam como Telêmaco, encorajado por Atena, parte em viagem para procurar seu pai. Ele reúne o povo na assembleia, chamada Ágora, e pede um barco, pede um navio. Só que os caras acham que Odisseu está morto e negam a ajuda, até que Atena providencia então um barco para ele. Ele vai para a cidade de Pilo, onde ele procura um antigo amigo e guerreiro que lutou ao lado de Odisseu, chamado Nestor. Nisso, ele viaja para Esparta, porque Nestor não sabe o paradeiro, e ele pede para que ele pergunte a Menelau, o rei de Esparta, que também lutou na Guerra de Troia. Telêmaco vai até Esparta e pede, portanto, a ajuda de Menelau. Menelau, ele não sabe sobre o paradeiro de Odisseu, mas ele ouviu falar de Proteus, que era um deus marinho, que o Odisseu estava vivo e estava aí aos cuidados de uma ninfa chamada Calipso. É nesta hora que a história muda e vai para Odisseu. A partir do canto 5, que de fato começa as narrativas e a história de Odisseu. Nesse ponto, ele é ajudado pelos deuses. Atena pede para que Hermes, o mensageiro dos deuses, avise a Calipso para liberá-lo. Odisseu está lá há 7 anos e ela concorda. Fica decepcionada, fica triste, mas concorda em deixá-lo partir. Odisseu, então, sai da ilha, ela inclusive o ajuda a fazer uma jangada e ele parte pelos oceanos até que a barca naufraga. A barca é atormentada por uma tempestade trazida por Poseidon, o deus dos mares que odeia Odisseu,
e ele, o coitado, vai parar na terra dos Feácios. A Feácia é uma região que provavelmente fica no norte da África, perto de Gibraltar. Os historiadores não sabem com certeza onde fica. Quando ele chega na região da Feácia, ele está lá como um náufrago, né? Ele sobreviveu àquela tempestade, provavelmente ajudado aí pelos deuses, e ele então é resgatado pela filha do rei da Feácia, que chama-se Nausicaa. A princesa, ela o encontra dormindo entre as folhas numa floresta, e ela então, com pena dele, o leva para o palácio. Lá no palácio, ele se joga aos pés da rainha Areta de Cirene e implora por ajuda e também para poder voltar para casa. Nisso, o rei da Feácia, o Alcino, decide então fazer algumas festas, um banquete para hospedar aquele estrangeiro que chama a atenção de todo mundo pela sua altura, por seu porte físico, por sua beleza. E durante o festival, nós temos então um músico cantando, tocando ali a sua cítara, falando sobre os deuses. Ele também narra uma história interessante, onde Afrodite, a esposa de Hefestos, o trai com Ares, o deus da guerra, e Hefestos trama uma armadilha e pega os dois na boca da botija. E durante o festival, o Alcino pergunta para o Odisseu quem ele era e de onde veio. E aí o Odisseu começa a sua história. Saindo da cidade de Troia, e aí que começa a narrativa mesmo, essa parte mais legal para mim da Odisseia, ele parte de Troia e com a sua frota ele inicialmente conquista uma cidade chamada Ismaro, terra dos Síconos. Lá ele saqueia tudo e os Síconos atacam a frota de Odisseu, matam alguns marinheiros, mas ele consegue fugir de lá. Depois eles param na terra dos Lotófagos. Os Lotófagos é um povo bastante estranho, mas que vive praticamente entorpecido, porque eles comem uma fruta chamada loto e eles vivem sonhando, vivem dormindo, sonhando, entorpecidos. E os marinheiros de Odisseu acabam consumindo dessas frutas e querem ficar lá, né? Muitos acabam querendo ficar lá, mas Odisseu intervém, tira os caras da terra dos Lotófagos. Depois eles vão parar na ilha dos Ciclopes, e essa é uma parte muito famosa. Lá eles acabam entrando na caverna de Polifemo e Polifemo os prende lá. Polifemo, Ciclope, um monstro de olho só, filho de Poseidon, decide devorá-los, né? Não tem medo dos deuses, não tem medo do Odisseu e de sua frota e começa a comer um a um a sua tripulação. Todo mundo fica assustado, chorando pela perda dos companheiros, mas o Odisseu, ele é um cara que utiliza ametes, ou seja, ele é astucioso, ele é engenhoso. Não à toa ele construiu o cavalo, teve a ideia de construir o cavalo de Troia. Então ele espera Polifemo chegar, né, da planície onde ele mora, e entra na caverna, e quando ele entra na caverna, ele começa a dar vinho para o Polifemo. O Polifemo, o Ciclope, entorpecido de vinho, bêbado, acaba dormindo. Nisso que ele dorme, o Odisseu vai e o cega com uma lança de madeira que eles fizeram. O Polifemo então abre a porta da caverna para tentar fugir daquilo, e a tripulação foge então da caverna segurando em ovelhas, porque dessa maneira o Polifemo não conseguia encontrar as pessoas. Eles saem carregados pelas ovelhas, mas estão embaixo das ovelhas. E então eles chegam, né, até o navio, e o Odisseu fala, né, que ninguém o perfurou, ninguém o acertou. E aí ele fica extremamente revoltado, extremamente vingativo, começa a atacar pedras. Essas pedras quase atingem o barco,
E ele, cheio de orgulho, né? Cheio de arrogância, Odisseu fala: eu, Odisseu, o eversor de cidades, rei de Ítaca, que o te feri. E aí o Polifemo chora, vai chorar com Poseidon, e é daí que nasce o ódio de Poseidon a Polifemo. Bom, eles conseguem escapar, depois eles vão conseguem chegar até Éolo, o deus dos ventos, a terra onde Éolo habita, e Éolo lhe dá um saco cheio de ventos para ele poder chegar a Ítaca o mais rápido possível. Só que a sua tripulação burra, estúpida, acaba por abrir os sacos antes da hora e eles regressam e vão parar bem distante, quase no norte da África. Lá eles chegam na terra dos Lestrigões, que são gigantes canibais. Eles provocam uma destruição enorme, matam diversos marinheiros, acabam com os barcos e Odisseu sobrevive e consegue escapar no único navio. E aí eles encontram então a ilha de Circe. A Circe é uma feiticeira que primeiro hospeda os marinheiros, depois os transforma em porcos, leões, javalis, cavalos e vários outros animais. Somente Odisseu, depois de convencê-la, né, e após tomar uma poção que o deixava imune aos feitiços dela, ela se convence então a libertar os seus amigos e aí eles voltam para o navio. Depois desse episódio, aconselhado pela própria Circe, ele vai até a terra dos Cimérios, onde é um lugar muito escuro, muito frio, e lá ele vai até o Hades, a entrada do Hades, que é o submundo, o inferno para os gregos. Ele precisa então chamar o espírito de Tiresias, um adivinho que vai lhe dar dicas para voltar para casa. Ele encontra outros espíritos lá, ele encontra Agamenon, ele encontra Aquiles, encontra sua mãe, que é um momento bastante emotivo da história. E aí, no final, ele é consultado por Tiresias. Tiresias lhe diz que ele vai chegar a Ítaca o mais rápido possível, desde que ele não coma os bois de Hélio. Ele vai parar num lugar onde tem uns bois sagrados e ele não pode comer aqueles animais. Pois bem, o homem então vai até a terra, navega ali pelo mar, em direção a Ítaca, e ali em um ponto ele é interceptado pelas sereias que cantam querendo trazê-lo para a morte. As sereias não eram exatamente mulheres peixes, como vem nas mitologias nórdicas, não, elas eram mais como aves. Mas mesmo assim elas cantam e tentam atrair Odisseu, e ele coloca cera de ouvido e a tripulação o amarra também, e ele consegue escapar disso também. Aí ele chega num local onde tem um monstro enorme, titânico, chamado Scylla, que devora e chega a matar alguns dos seus tripulantes, mas ele também consegue escapar. Ele também chega num lugar onde tem a Caríbide, que é um monstro que engole tudo que vê pelo caminho, inclusive água. Ele também consegue escapar, até que finalmente ele chega na ilha de Hélios. E adivinha o que a tripulação fez nessa ilha? Comeu o gado de Hélios, o deus do sol. E aí Hélios ficou muito irritado, denuncia a Zeus. Zeus promete que vai acabar com o Odisseu. Depois, chorando, o homem navega então de volta para Ítaca, quase chegando, eis que Zeus lança um raio, destrói aquela embarcação, e Poseidon também, com a sua tempestade, acaba com a tripulação inteira. Só o Odisseu sobrevive, porque ele ficou ali segurando numa madeira, num dos restos, num dos frangalhos da barcaça, e resgatado por uma ninfa, né? Uma ninfa, uma deusa ali do mar, ele então é levado para Ogígia, onde fica aos cuidados de outra ninfa, a Calipso, que o retém por 7 anos. E aí, finalmente, a história volta de onde começou, né? Dali, a Calipso o liberta, depois de ter sido avisada por Hermes, e ele, então, vai parar na terra dos Feácios. E aí, nós voltamos, então, à narrativa presente. Os Feácios o ajudam e ele providencia um barco, roupa, alimentos, e ele consegue chegar finalmente a Ítaca após 20 anos. Chegando em Ítaca,
ele vai se abrigar na cabana de um tal de Eumeu, que é um porqueiro da família, ali, um amigo de muitos anos, e Eumeu depois o reconhece, né? Ele fica como um mendigo, né? Disfarçado de mendigo, né? Atena providencia esse disfarce para ele, e ele fica então naquela cabana. Depois, Telêmaco o visita, né? O Eumeu vai falar com Telêmaco, Telêmaco então vai ver esse homem e ali ele reconhece o seu pai, num momento também bastante legal. Depois disso tudo, o Odisseu ele vai até o seu palácio enfrentar os pretendentes. Lá ele começa disfarçado como um mendigo, ele apanha, ele é achincalhado, porque ele só tinha nobres, só tinha aristocratas. E um mendigo ali faz com que todo mundo o humilhe, né? Joga comida no chão para ele comer e tal. Mas ele vai descobrindo, vai conhecendo ali os pretendentes. E ele encontra dois que são muito cruéis, o Antínoe e o Eurímaco. Posteriormente, ele é reconhecido pelo cão. Essa é a parte que eu mais gosto da Odisseia, a parte mais linda do livro, quando o cão dele, que ainda está vivo, o reconhece e morre por conta da emoção de ter visto o dono chegar. Que legal, né? Que verso maneiro. É triste, mas é maneiro, enfim. Ele então toma um banho depois, é lavado pela criada, pela Euriclé, que o reconhece por conta de uma cicatriz que ele tem no pé quando ele caçou javalis e ele acabou se ferindo. E ele pede para ela não contar para ninguém, claro, até que chega finalmente, num determinado dia, ele começa a sua vingança. A Penélope, ela tinha um plano, ela tinha um tecido que ela tecia de dia e falava que assim que terminasse aquele tecido, ela ia escolher um dos pretendentes para casar. Só que à noite, aquele tecido que era para ser a mortalha de Laertes, o pai de Odisseu, que ainda estava vivo, ela desfazia o tecido todo. Então, com isso, ela conseguiu atrasar em muitas semanas, talvez meses, aí os pretendentes. Mas mesmo assim, isso não impediu que eles devastassem o palácio, comendo tudo do bom e do melhor, vivendo naquela mordomia. Então, finalmente, ela decide escolher o pretendente. Porém, este pretendente vai ter que passar por um jogo. O jogo consistia em pegar o arco de Odisseu, vergá-lo, então só uma pessoa muito forte conseguiria fazer aquilo, e atravessar a flecha sobre 12 aros, que são formados por machados, aí forma-se 12 aros, e essa flecha tem que atravessar os aros e chegar no alvo. Ninguém conseguiu vergar aquele arco, ninguém teve força para isso, e até que Odisseu chegou, pegou o arco, mirou e atirou. Conseguiu vergar o arco e conseguiu passar a flecha entre os 12 aros. Nisso, ele anuncia aos pretendentes quem é. Telêmaco já sabia vir armado com lanças e espadas, e ele começa a disparar flecha em todos os pretendentes. Aí tem uma carnificina, lança para um lado, flecha para outro, os pretendentes viram as mesas, vão para cima dos caras, mas eles também estão sem armas, e as flechas atravessam a cabeça, o coração, o fígado, e o Homero descreve isso com riqueza de detalhes. Ele mata todo mundo, não poupa nem aqueles que se jogam aos pés dele para pedir misericórdia. No final ele ainda mata 12 criadas, ele manda o Telêmaco enforcar 12 criadas que também ajudavam os pretendentes a fazer aquelas humilhações e defenestrações na casa. E no final das contas, ele então aparece para Penélope, se revela, ela não o reconhece, tá? Passados 20 anos ela não o reconhece, e só depois que ele descreve o leito onde eles dormiam para ela, que ela finalmente o reconhece, o abraça e se beijam. A história, então, termina dessa maneira. A Odisseia enquanto a Ilíada ela era um conto que era guerra para todos os lados, e termina com uma trégua, mas ainda estava em guerra. A Odisseia termina, então, em paz. Há um epílogo, tá? Há um epílogo mostrando ali
a descida dos pretendentes até o Hades, até o submundo, e também as famílias dos pretendentes que vão ali para o palácio tirar satisfação com Odisseu. Alguns historiadores até acham que esse epílogo não foi escrito pelo Homero, foi acrescentado depois. Mas no final, com a intervenção de Atena e de Zeus, que lança um raio ali entre o povo revoltado e entre Odisseu, a batalha nem chega a acontecer, embora Odisseu tenha matado pelo menos um ou dois ali antes de começar a guerra. O objetivo de Zeus era trazer imediatamente a paz para Ítaca, e ele, juntamente com Atena, não trouxe o homem para lá para que ele se envolvesse numa nova guerra e mais mortes fossem geradas de forma desnecessária. Meus caros, 25 minutos, esse vídeo foi longo porque a Odisseia é um clássico, é um livro longo, com riqueza de detalhes, e recomendo aí para todos aqueles que amam a literatura clássica. Fico por aqui, muito obrigado por terem me acompanhado e até o próximo, o Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau a todos, fiquem com Deus.